Bom dia, queridos. Muito bom ver você aqui hoje. Muito bom receber o Roberto aqui hoje também. É uma alegria enorme. Bom saber que você separou esse dia de hoje para dedicá-lo ao Senhor. Nós estamos no início da nossa exposição do Evangelho de Lucas. Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Nós estamos no capítulo 1. Essa é a nossa segunda exposição no Evangelho de Lucas. Se o Senhor assim permitir, continuaremos pelos próximos 2 anos aproximadamente. Lucas, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do verso 5 até o verso 25. O texto aqui na projeção está na NAA, na Nova Almeida Atualizada, mas eu vou fazer a leitura na NVT, na Nova Versão Transformadora. Mas você pode acompanhar pela sua Bíblia e você pode acompanhar também pela projeção. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou com muito medo e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos.
Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos, Pai, diante da Tua palavra, e dessa forma, Senhor, pedimos a intervenção do Teu Espírito Santo para que tenhamos o entendimento, Pai, da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a aplicar essa palavra aos nossos dias, à nossa realidade, e a vivê-la, Pai, de forma consciente e diária. É o que nós te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós seguimos na exposição de Lucas, tivemos 15 dias atrás a introdução a esse evangelho, e agora nós começamos seguindo Lucas, que está nos contando essa história. E é interessante porque, logo de cara, nós esperamos que a nossa narrativa começasse em Jesus Cristo. Mas, para nossa surpresa, Lucas começa não com João, mas Lucas começa não com Jesus, mas com João. Esse é João Batista, não o evangelista João, mas João Batista. E vai começar justamente com a promessa do nascimento de João. Logo de cara, a gente percebe que Lucas vai nos fazer vai nos levar a uma comparação entre esses dois homens, João Batista e Jesus. Olha que interessante, ambos, ou o nascimento de ambos, é anunciado pelo mesmo anjo, Gabriel. Ambos nascidos pelo poder especial de Deus. Isabel era estéril e Maria deu à luz através da concepção do Espírito Santo. Ambos têm seus nomes dados pelo anjo. E ambos são chamados a cumprir um papel essencial no plano de Deus, no plano que Deus havia traçado para a salvação do seu povo. Ao que tudo indica, nesses capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas, a gente já viu na nossa introdução, ele fatalmente usa fontes de pesquisa diferentes do que nós temos nos Evangelhos de Marcos e Mateus. As informações que vão coincidir com o Evangelho de Mateus são mínimas. Eles vão coincidir o nascimento de uma mãe virgem em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes. O nome dos seus pais, Maria, José. A descendência de José, de que José vinha da descendência de Davi. E o nome Jesus, que é dado pelo anjo. Além da localização da infância de Jesus que se dá em Nazaré. E se a gente fizer uma leitura cuidadosa, a gente vê que os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Mateus focam em José. E Lucas, nos seus capítulos 1 e 2, foca em Maria. Isso é extremamente interessante. Porque, como a gente já viu, é bem provável que Lucas tenha usado as recordações da própria Maria para fazer esse registro inicial, tanto do seu capítulo 1 quanto do seu capítulo 2. E por isso, a gente encontra nesses dois primeiros capítulos de Lucas uma linguagem extremamente piedosa, bem natural, da piedade judaica. Esses capítulos também iniciais nos chamam a atenção pela sequência de declarações que a gente vai ver. Hoje nós vamos ver, na verdade, hoje nós não vamos ver nenhuma dessas três declarações, mas capítulos 1 e 2 nós vamos nos deparar com a declaração de Maria, a declaração de Zacarias,
quando ele volta a falar, e a declaração de Simeão, quando Jesus é apresentado no templo, ainda bebê. Essas três declarações são extremamente parecidas com os salmos. Inclusive, a declaração de Maria, ela traz vários trechos de salmos, o chamado Cântico de Maria, ou Magnificar. E isso é extremamente interessante, e isso confirma que aqueles acontecimentos que foram profetizados no Antigo Testamento começaram a ter o seu cumprimento exatamente nesse momento. O destaque que João Batista vai receber, não só nessa introdução do Evangelho, mas João Batista vai receber um destaque nesse Evangelho de Lucas como um todo. Ele aparece não só nos capítulos 1 e 2, mas ele vai aparecer no capítulo 3, 7, 9, 16 e no 20. A todo instante parece que Lucas está resgatando a história e a imagem de João Batista e trazendo novamente ela até nós. E para que isso? Talvez para que a gente não caia naquele erro comum de achar que João Batista é aquele espetáculo de introdução. É aquela coisinha inicial que a gente vê, mas que na verdade o que a gente está esperando mesmo é o espetáculo principal. É Jesus Cristo. E a gente não dá importância a João e ao ministério, ao trabalho que Deus separa para ele. O próprio João é cumprimento de várias profecias. E o seu ministério é que vai iniciar a obra de salvamento, a obra de salvação, de livramento. E é Jesus que vai dar continuidade a essa obra. Nós lemos agora na leitura congregacional duas profecias que estavam em Malaquias, e nós passamos por elas quando fizemos a exposição de Malaquias, onde nas duas existe a menção de que viria alguém a preparar o caminho e que logo na sequência o próprio Deus estaria com o povo, com o seu povo. Vamos olhar para esse texto agora do ponto de vista cultural, histórico. O que tem de importante, por exemplo, para esse dia em que Zacarias estava ali fazendo o seu trabalho? Na época de Zacarias, nós tínhamos milhares de sacerdotes. E esses sacerdotes estavam todos organizados em 24 divisões. Cada uma dessas divisões, ela era separada para servir no templo durante 2 semanas por ano. A cada ano, um grupo de sacerdotes servia no templo a cada ano. 2 semanas, 1 ano. E, como havia um único templo, haviam somente 2 sacrifícios, um na manhã e um na tarde. O privilégio para que um sacerdote fosse sorteado para oferecer o incenso dentro do templo era dificílimo. E a gente é informado pelo próprio texto que esses sacerdotes que ofereceriam o incenso, eles eram escolhidos pelo lançamento de sortes. Algo como o lançamento de um dado, alguma coisa nesse sentido. E só podiam participar desse sorteio aqueles sacerdotes que nunca haviam oferecido incenso. Ou seja, se Zacarias estava participando do sorteio, significa que ele nunca havia participado antes, nunca havia sido selecionado. E se ele é selecionado, e o texto nos fala que ele já é velho, essa talvez fosse a oportunidade única da vida daquele homem para fazer esse tipo de trabalho.
Era um dia extremamente importante para Zacarias. Vamos olhar o nosso texto juntos. Pedir que você acompanhe alguns versículos comigo. Queria que nós começássemos no versículo 6. No versículo 6, e eu sigo agora o que é mencionado na Nova Almeida Atualizada, aparece que ambos eram justos, se referindo tanto a Zacarias quanto a Isabel. E às vezes a gente tem a impressão de que a religião ali no tempo de Jesus era uma religião corrompida, uma religião superficial. Por quê? A gente escuta muito nos evangelhos, quando Jesus interage com a religião local, Jesus falando com os escribas, com os fariseus, com os mestres da lei, e ele sendo muito duro com esses homens. Então a gente fica com aquela sensação, era uma religião corrompida. Mas se você se lembrar da nossa pregação ali no finalzinho de Malaquias, a gente conversou sobre o período entre um testamento e outro. A gente chama de período intertestamentário. Era um período que durou 430 anos. Nós comentamos porque Malaquias havia sido o último profeta levantado por Deus e que ali haveria um tempo de 430 anos de silêncio. E que o próximo profeta a ser levantado seria João Batista. Ou seja, a gente viu naquela pregação de Malaquias que os sacerdotes estavam corrompidos ali no final daquele período, eles não ofereciam os sacrifícios de maneira correta, eles traziam animais defeituosos, animais marcados, cegos, o povo não estava trazendo os dízimos que eram solicitados na época pela própria nação de Israel, e isso causava problema, porque tanto os sacerdotes e levitas dependiam daquele dízimo, quanto crianças, viúvas, órfãos, também dependiam daquele dízimo, e isso trazia uma série de problemas. E Malaquias vai terminar a sua profecia dizendo, olha, o Senhor virá. Vocês estão tanto clamando pelo Senhor, e Ele virá. Ele virá exatamente para fazer uma limpeza, e Ele vai começar essa limpeza pelos seus. Então Ele vai tratar como o ourives faz para purificar o ouro e a prata, Ele também vai purificar os seus sacerdotes. Assim como o lavandeiro usa o sabão para tirar a mancha da roupa, ele também vai fazer isso com os sacerdotes, para que voltasse a ser oferecido um culto que fosse digno do Senhor. E por conta desse período de 430 anos de silêncio, a gente aprendeu que aconteceu algo muito importante nessa época, que foi a chamada revolta dos Macabeus. Se você buscar uma Bíblia católica, você vai ter o livro, o primeiro e o segundo livro de Macabeus, livros de extrema importância histórica para nós, porém livros que para nós, evangélicos, protestantes, reformados, eles não são inspirados, mas são livros extremamente importantes do ponto de vista histórico. E ali você vê a descrição dessa revolta e o nascimento de uma nova classe entre os judeus, que são os fariseus. Ou seja, a gente sai de um período onde os sacerdotes estavam, faz de qualquer jeito, deixa para lá, para o nascimento de um grupo que era extremamente cuidadoso e observador das leis. A gente saiu do 8 para o 80, a gente saiu de um momento onde nada era feito conforme a lei, para um outro momento com os fariseus, onde as coisas eram feitas com tanto rigor,
que os fariseus até inventavam leis que não estavam na lei. E essa é a crítica de Jesus. Várias vezes nós vamos acompanhar na exposição de Lucas, mas várias vezes a crítica é: vocês colocam um peso sobre o povo que nem vocês mesmos conseguem carregar. Vocês inventam coisas que não estavam na lei. O que Jesus vai falar em vários momentos é: escutem o que os fariseus ensinam, mas não faça como eles fazem. Ou seja, esse grupo era um grupo, sim, muito fiel e observador de cada letrinha do que estava na lei. E é exatamente nesse período entre os testamentos que esse grupo aparece. E esse grupo vai fazer uma reestruturação da religião judaica. Ou seja, quando a gente começa a ler Lucas, o que nós temos da religião judaica na época é exatamente isso. Um cuidado extremo com a observação de cada uma das leis. E Lucas vai nos mostrar, no meio desse ambiente religioso, que existiam duas pessoas extremamente comuns, simples, que eram piedosas. Seguiam de forma fiel o chamado do Senhor para viver de forma santa, como o Beto acabou de falar para nós aqui na abertura. Santos, separados do mundo. Nós vivemos nesse mundo. Em momento nenhum devemos fugir, entrar numa caverna ou nos escondermos num mosteiro, achando que se eu não conviver com o mundo, eu não vou ser contaminado. Já aprendemos que nós nascemos contaminados. A nossa natureza é contaminada pelo pecado. Se formos cuidadosos e olharmos para dentro de nós mesmos, vamos ver a nossa raiva, a nossa falta de paciência, vamos ver todas as nossas falhas, que se não tiver algo que nos freie, nós vamos viver dessa maneira. Algo que nos freia é a presença do Espírito Santo em nós. Além disso, tanto Isabel quanto Zacarias, os dois vinham de famílias sacerdotais, ou seja, os dois eram da mesma tribo, a tribo de Levi. Então existe uma ligação direta entre aquela piedade do Antigo Testamento e o início dessa era de salvação, o início desse tempo onde Deus está efetivamente colocando em prática parte do seu plano de salvação. No versículo 7, Lucas nos informa que Isabel era estéril. Isabel não poderia ter filhos. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Ao longo desse capítulo, e ao longo também do capítulo 2, a gente vai ser lembrado da história de Ana. Há algumas semanas atrás eu coloquei no grupo da igreja a oração de Ana. Eu não sei se vocês acompanharam, estava nos meus momentos de devocional estudando e eu coloquei ali a oração de Ana. É um canto belíssimo. Ana, mãe de Samuel, uma mulher também estéril, que não podia ter filhos e que clamou ao Senhor e o Senhor lhe deu um filho. A história dela está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. E que se você tem acompanhado o nosso grupo e tem lido a Bíblia junto conosco, ontem nós começamos a leitura do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulos 1, 2 e 3. Hoje, fatalmente, a nossa leitura serão os capítulos 4, 5 e 6 de 1 Samuel. E ali também mostra o nascimento de um menino contra todas as expectativas naturais.
E o nascimento especial é o sinal de uma vida especial. Uma vida dedicada a servir ao Senhor. E como que Deus prepara vidas especiais? Se a gente for até o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, fala assim, é o Senhor falando a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Deus prepara aqueles que serão enviados, que serão chamados antes do nascimento. Assim foi com Jeremias, assim foi com Isaías, assim foi com João, assim foi com N outros profetas. No verso 9, Maria, muda para mim, por favor. Verso 9. Vai falar para a gente entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Nós já vimos que existia toda uma regra para o oferecimento do incenso. E ele era oferecido também diariamente, tanto no sacrifício da manhã quanto no sacrifício da tarde. E ele era oferecido sobre o altar do incenso. Se a gente fizesse um desenho do templo, a gente teria um grande pátio externo, onde havia um altar e ali o povo podia participar, vendo o sacrifício dos animais. Aí você tinha uma primeira cortina que levava ao chamado lugar santo. Nesse lugar santo havia um segundo altar, que era o altar do incenso. Era ali que Zacarias deveria entrar e fazer o oferecimento do incenso. Mas ainda havia mais uma cortina à frente, separando um terceiro lugar, que era o lugar santíssimo, ou chamado Santo dos Santos. Dentro do lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, estava um outro altar e estava o propiciatório, que era a tampa da arca, aquela tampa que tinha a figura de dois grandes anjos feitos em ouro, os dois anjos com as asas cobrindo o rosto e os dois anjos inclinados para frente, um contra o outro. Nesse lugar santíssimo, só o sumo sacerdote poderia entrar. E ele só poderia entrar uma vez por ano, onde ele oferecia um sacrifício por ele, por todos os sacerdotes, por todos os levitas, por todo o povo, pelo perdão do pecado. Uma vez por ano. Esse sacerdote tinha nas suas roupas um monte de guizos, um monte de pequenos sinos pendurados, e ele tinha uma corda amarrada à sua cintura, porque se algo acontecesse no lugar santíssimo e ele fosse fulminado pela presença de Deus, haveria uma maneira de puxá-lo e tirá-lo de lá. Até hoje Israel comemora esse dia, o chamado Yom Kippur, o dia do pecado perdoado para todo o povo. Mas Zacarias estava um passo antes, no local onde havia o altar do incenso. O povo podia assistir o sacrifício do lado de fora, mas ele tinha que aguardar o sacerdote que havia sido escolhido para queimar o incenso sair do santuário e proferir a bênção sacerdotal sobre o povo. Números, capítulo 6, vai aparecer a bênção sacerdotal. No verso 11, Lucas diz para nós que apareceu-lhe um anjo do Senhor. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. O anjo se identifica como Gabriel. E no Antigo Testamento, só 2 anjos
são apresentados ou se anunciam pelos seus próprios nomes: Gabriel e Miguel. Ambos ao profeta Daniel. Em nenhum outro livro, em nenhum outro ponto do Antigo Testamento, um anjo anuncia o seu nome. Gabriel se apresenta aos capítulos 8 e 9 de Daniel, e Miguel vai se apresentar nos capítulos 10 e 12. Em Daniel ali, Miguel vai ser descrito como um anjo guerreiro, e Gabriel é aquele que vai revelar ao profeta Daniel um conhecimento secreto. É o finalzinho do texto de Daniel, o texto que é interpretado como escatológico, o tempo que fala do fim das coisas, o fim do mundo. E é também Gabriel quem vai se revelar a Maria e anunciar o propósito de Deus a Maria. Ele não vai ser mencionado em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Embora, lá em Mateus, nos capítulos 1 e 2, Mateus nos conta a respeito de, abre aspas, um anjo do Senhor, fecha aspas, que vai guiar José em todos os seus passos. É esse anjo do Senhor que vai dizer a José: olha, ela ficará grávida, mas ficará grávida pelo poder do Espírito Santo, não a abandone. É Gabriel que vai dizer: fuja com ela para o Egito. Na verdade, fuja primeiro para Belém, depois fuja para o Egito. É esse mesmo anjo que vai dizer: volte do Egito para Jerusalém, se estabeleça em Nazaré. Mas é esse anjo, que não tem nome, um anjo do Senhor, que é mencionado e guia José. No verso 13, o anjo vai dizer a Zacarias: e tu o chamarás João. O nome de Jesus também vai ser revelado de forma sobrenatural. E esse é mais um sinal de que Deus tem um papel extremamente especial para essa criança. Nós sabemos muito a respeito do nome de Jesus. Jesus é a forma grega de Josué, em hebraico, Yeshua. E o nome de Jesus é explicado lá em Mateus capítulo 1, como uma declaração do próprio papel salvador que ele tem. O anjo vai dizer: porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Mas o nome de João também tem um significado. Lucas não conta para nós, nenhum outro evangelista fala, mas João, em hebraico, significa Yohanan. E quer dizer: Deus foi gracioso. E isso vai ser percebido nos versículos 14 a 17, que nós lemos, que é a declaração do anjo a Zacarias. E isso também vai ser percebido no cântico de Zacarias, que nós vamos ver mais à frente, do verso 68 até o 79, quando Zacarias recobra a sua voz, e ao recobrar a sua voz, ele é cheio do Espírito Santo e pronuncia um cântico. Toda a graça e toda a misericórdia de Deus vai ser exercida através do ministério de João Batista. Verso 15, Lucas nos diz que ele, João, não beberá vinho e nem bebida forte. Ao que parece para nós aqui, é feito um voto de nazireu. Ou seja, a abstinência do álcool era algo essencial para aqueles que faziam um voto de nazireu. Esse tipo de voto é explicado em Números capítulo 6. Ele podia ser feito tanto por um homem quanto por uma mulher, e significava que aquele que fazia o voto de nazireu o fazia para se separar para o Senhor. Algo parecido com o que a gente deve fazer hoje com as nossas vidas. Estamos no mundo, mas somos separados para anunciar a mensagem do Evangelho, somos separados para viver de uma forma diferente.
E quem assumia o voto de Nazireu não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, não podia comer uva, nem absolutamente nada feito da uva ou da casca da uva, e não poderia tocar em cadáver, nenhum tipo de cadáver, seja humano ou de animal ou qualquer outra coisa. Mas esse era um voto que podia ser feito de maneira temporária. Mas no caso de João, João faz esse voto de maneira vitalícia, até o fim da sua vida, extremamente semelhante a Sansão, um dos juízes, também nascido de uma mãe estéril, extremamente parecido com Samuel, filho de Ana, que também nasce de uma mãe estéril, e que todos esses fizeram votos de Nazireu. Esse voto é feito por João para diferenciá-lo do Senhor Jesus. Em vários momentos nós vamos ouvir João falando: eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que prepara o caminho para o Cristo. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo, que se alegra com a voz do noivo. Mas a noiva pertence ao noivo. Em todo tempo, João está lembrando as pessoas ao seu redor que ele era aquele que prepararia o caminho ao Senhor. E uma das maneiras era exatamente essa. João se vestia de forma extremamente simples. A dieta de João era repleta de gafanhotos e outros insetos e mel silvestre. Ele não bebia vinho. Jesus, por outro lado, adorava beber vinho. Jesus adorava comer com seus discípulos, com seus amigos, com outras pessoas. Em vários momentos nós vemos Jesus se banqueteando. E quando ele é contestado, ele fala: ainda não é época de jejum, porque o noivo está presente. Mas o noivo lhes será tirado. E quando o noivo for tirado, esses discípulos vão jejuar. Mas agora não era a época. Então havia uma diferença clara entre João Batista e Jesus. No verso 17, o anjo também vai informar a Zacarias que João andaria no espírito e poder de Elias. E a grande maioria dos judeus esperava a volta de Elias, porque a volta de Elias era um sinal previsto já pelo profeta Malaquias de que Deus estava retornando. As palavras do anjo são as mesmas da profecia de Malaquias, que nós lemos hoje. Mas aqui o anjo ele vai um passo além. Ele repete as palavras de Malaquias, mas ele também diz que João traria pessoas de volta para Deus. João iria reconduzir os rebeldes à prudência dos justos. E era João que prepararia um povo para o Senhor. A missão de João era a missão de fazer um grande reavivamento religioso naquele povo. O verso 20, o anjo diz: ficarás mudo e não poderás falar. E aqui entra um ponto interessante, porque diante de uma promessa tão extraordinária de Deus, Zacarias não creu. E se vocês nos conhecem, a mim e ao Beto, vocês sabem que a gente não combina, a gente não se fala antes de preparação de sermões e aberturas, mas o Beto comentou agora no início a respeito de ceticismo, incredulidade. Zacarias foi cético, ele não creu. Da mesma forma, se nós voltarmos um pouco na Bíblia, como Abraão e Sara reagiram quando receberam uma promessa bem semelhante a essa, uma promessa do próprio Deus. Vocês se lembram? Abraão riu e Sara riu.
Os dois não creram. E tanto foi assim que Sara, não crendo, falou, deixa eu dar uma ajudinha aqui para Deus. Deixa eu pegar a minha serva, Agar, e falar, olha, deite-se com meu marido, tenha um filho com ele, para que nós tenhamos uma descendência. Porque Sara não creu na promessa do nascimento de uma criança. E aí nasce Ismael. E toda uma confusão se instaura. Não uma confusão para Deus, porque o Senhor já sabia de todas as coisas, mas para aquela família, aquele povo e aquela situação. A incredulidade de Zacarias vai contrastar com a aceitação de Maria a respeito da palavra do mesmo anjo Gabriel, quando traz a ela, Maria, a promessa e o plano de Deus. Zacarias não crê e pergunta, como? Sou velho, minha esposa é velha. A resposta de Maria, aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Meu irmão, minha irmã, Deus espera que o seu povo aceite a sua palavra. Não brinque com Deus. Nós já vimos lá em Efésios, com Deus não se brinca. Aquilo que se for plantado é aquilo que vai ser colhido. A incredulidade de Zacarias ela é castigada com severidade. Mas o emudecimento ali de Zacarias não é somente um castigo para ele. É também um sinal do poder milagroso do Senhor. Por quê? Porque ele mesmo, Zacarias, havia pedido um sinal. Se você ler no verso 18, volta por favor, Maria. O verso 18 diz, então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Zacarias pede um sinal ao anjo. O emudecimento dele é castigo, mas também é o sinal. O povo vai reconhecer, através desse emudecimento de Zacarias, que Zacarias teve uma visão, ele começa a escrever em plaquinha. Também vai ser uma cena extremamente dramática quando João Batista nasce. E aí, aos 8 dias, aquela criança é circuncidada. E aí perguntam qual o nome que vocês vão dar. E Zacarias não fala, está mudo. E aí as pessoas chegam e falam, não, vamos chamá-lo de Zacarias. E ele fica louco, gesticulando, dizendo, não, não, não. E a família, Isabel vai dizer, não, vamos chamá-lo de João. Não, mas não tem ninguém com esse nome na família de vocês. Até que dão uma plaquinha para Zacarias e ele escreve, João. E também quando, finalmente, a sua voz é restaurada, Zacarias é instantaneamente cheio do Espírito Santo, e é ele que vai falar o cântico de Zacarias, que está do verso 68 até o 79, que também é algo profético, tanto para o povo de Israel, como cumprimento do plano de Deus, mas também sobre a vida de João. Finalmente, no verso 25, é Isabel quem vai dizer, o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim. E a reação de Isabel é extremamente parecida com a reação de Ana, mãe de Samuel. Essas duas mulheres vão expressar o alívio de alguém que tinha sido libertada
de uma desonra social daquela época, que era ser estéril, não poder gerar descendentes. Um eco muito maior nós vamos escutar na oração de Maria, quando Maria for visitar Isabel, e ali Isabel será cheia do Espírito Santo, e Maria responderá a ela com o chamado Cântico de Maria. Só por um momento, comparemos as reações. Quando as crianças nascem, não quando elas são anunciadas, mas quando as crianças nascem, como Sara reagiu quando Isaac nasceu? A Bíblia nos fala que ela exclamou ao Senhor: Deus me deu motivos para sorrir. O riso dela da incredulidade se transforma no riso da felicidade. Rebeca é exatamente seu marido quem vai orar por ela. Ela não ora ao Senhor, ela também é estéril, mas quando ela fica grávida e percebe que dentro do seu ventre existem gêmeos, e que os gêmeos brigam um com o outro dentro do ventre da mãe, ela se dirige ao Senhor em oração e diz: por que isso está acontecendo comigo? Essa é a reação de Rebeca. Finalmente, Raquel. Essas são as 3 esposas dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Sara, Rebeca e Raquel. Finalmente, Raquel, quando é tirada da humilhação, da esterilidade, e ela dá à luz a José, o mesmo José da nossa história, de José do Egito. Ela diz: Deus me tirou da humilhação. Queridos, quando nós estamos em situação de impotência, situação de desespero, aquela situação onde nós não podemos fazer absolutamente nada, se não orar e confiar, Deus produz reviravoltas nas nossas vidas. E isso acontece hoje. Nós cristãos vemos João Batista como aquele que vem antes de Jesus. Mas se você ler com cuidado o texto da Escritura, você vai reparar que até aqui, em nenhum momento é prometido um Messias. Qual é a promessa que está em Malaquias? Que o próprio Deus viria. Qual é a promessa que está em Isaías 40? De que o próprio Deus viria visitar o seu povo. Nós conhecemos já a história do início ao fim, mas até aqui não tinha a promessa de um Messias humano. A mesma coisa vai acontecer com Isaías. Lá, versículos 3 a 5, diz assim: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, todos os montes e colinas serão nivelados, os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada, e juntas todas as pessoas a verão, pois é o Senhor quem fala. Isaías vai além. Isaías diz: todas as pessoas verão. Isaías já prevê que a salvação do Senhor seria distribuída aos gentios. Todos a verão. Do ponto de vista profético, a vinda de Jesus é a vinda do próprio Deus. É por isso que nós vamos encontrar que ele será chamado Emanuel, Deus conosco.
Esse é mais um ponto para aqueles que dizem que Jesus era só humano, Jesus não era Deus, mas ele é o cumprimento de todas as profecias que diriam que o próprio Deus viria ver o seu povo. Uma outra coisa que não sei se você consegue reparar, mas que é extremamente fora do normal para a época em que acontece aqui na nossa história, é que João é cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Lembra? A gente não chegou em Pentecostes ainda. A gente não chegou ainda onde o Espírito é derramado sobre toda a carne. Até então, o Espírito era derramado sobre aqueles que Deus escolhia derramar. E se você lembrar bem, e nós vamos passar por essa parte, o Espírito só vem sobre Jesus quando? Depois do seu batismo. Então eles olham, escutam no céu aquela voz que fala: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, obedecei ao que ele diz. E aí vem como uma pomba vindo do céu, o Espírito Santo vem sobre ele. Mais uma prova para nós reformados, mais uma prova para nós batistas, de que nós não batizamos crianças. Mais uma prova de que, para participar da mesa do Senhor, é necessário ser batizado. Mas é estranho João Batista receber o Espírito Santo ainda no ventre da mãe, quando acontece de forma diferente com o próprio Senhor Jesus. E isso vai nos mostrar, Lucas vai nos falar várias vezes ao longo do seu evangelho, o papel do Espírito Santo no cumprimento da promessa do Senhor. Nós cristãos cometemos um erro sério de sempre subestimar João Batista. Mas é o próprio Senhor Jesus quem vai dizer, não uma, mas duas vezes, e eu abro aspas, entre os nascidos de mulher, não há outro maior que João. Fecho aspas. E ainda vai dizer, muito mais do que profeta. Se eu perguntar para você hoje a respeito de grandes homens de Deus, quem é o primeiro que vem à sua mente? O que vem à minha mente é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas a gente esquece de João, né? E segundo o que o Senhor Jesus nos fala, ele foi maior do que Davi. Porque entre todos os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João. Como João, todos nós temos dons, temos papéis, eles são únicos, mas em última análise, o nosso papel é apontar para Jesus e falarmos como o próprio João Batista falou. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É João Batista quem fala isso. Eu gostaria de terminar com uma aplicação. E eu queria tomar a liberdade do texto sagrado para fazer essa aplicação baseado exatamente nas experiências de Zacarias e de Isabel, que nós vimos hoje no texto de Lucas. Isabel seria, na desgraça da sua incapacidade de gerar filhos, ela representa a impotência da humanidade. A nossa impotência frente às circunstâncias, às enfermidades, às tragédias, às dificuldades que se agigantam ao nosso redor, e nós somos impotentes. Nós não podemos fazer nada, nós não temos o poder para mudar as circunstâncias, para vencer doenças, nós não temos esse poder. Mas para nossa alegria, essa nossa impotência, ela é superada pelo poder de Deus.
É Ele que vem nos socorrer. Exatamente como Ele socorreu Isabel, Ana, Maria, a mãe de Sansão. Exatamente como Ele veio socorrer a mim, a você. Quando nós estávamos andando por outros caminhos, e Ele chamou a cada um de nós. A nossa impotência vai ser superada pelo poder de Deus. Mas ela não vai ser superada totalmente aqui nesse mundo. A promessa que nós temos é para a eternidade. O nosso desespero, a nossa impotência, a nossa dor, a nossa doença, ela vai ser superada. E essa é uma promessa que está lá em Isaías 61. E se você já frequentou alguma igreja antes, eu tenho certeza que você já cantou essa música. Que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para consolar os que choram. E aí eu pulo mais para frente. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Essa é a nossa promessa. Já Zacarias tem aquele grande dia da sua vida, aquele dia único que nunca mais se repetiria, aquele dia de honra e glória onde ele servia ao Senhor. Esse dia é totalmente transtornado na vida desse homem por causa da aparição do anjo. Zacarias representa a nossa lentidão em aceitar e reconhecer o poder de Deus para mudar as nossas circunstâncias. Nós somos Zacarias. Assim como a gente estuda Êxodo e a gente fala que aquele povo no deserto, que viu todas as maravilhas e que continuou negando a Deus, nós somos aquele povo no deserto. Nós somos Zacarias. Nós somos esses incrédulos, ou que não leem a palavra e não conhecem as promessas do Senhor, ou aqueles que, vendo as promessas do Senhor, somos devagar demais para reconhecer o poder dele. Poder para mudar as coisas. Mesmo quando nós estávamos justamente orando por um livramento. Exatamente como Zacarias estava orando por um livramento, porque o anjo fala para ele: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Então Zacarias estava orando por um filho. Então Isabel estava orando por um filho. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você e eu estamos orando, pedindo algo ao Senhor, e então o Senhor faz, e nós somos lentos para crer, nós somos devagar. Nós chegamos e falamos como Zacarias: eu preciso de um sinal. Se você já escutou outras vezes, outros sermões meus, você já ouviu eu falar que o maior sinal é você estar aqui. Você está tendo a oportunidade de escutar o Evangelho de Deus. E todos aqueles que estão lá fora e têm os seus ouvidos tampados, os seus olhos cobertos, e todos aqueles que o Senhor simplesmente falou: eu vou endurecer o coração deles, como endureci o coração do faraó. Nós temos a bênção de que fomos chamados. Ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo produziu transformação dentro do coração de cada um de nós. Isso é a maior bênção
que eu e você poderíamos receber. Zacarias é o contraste da aceitação de Maria frente a um desafio de fé idêntico. Como que nós vamos ser, meus queridos? Como nós vamos responder ao Senhor? Nós vamos ser como Zacarias? Ou nós vamos ser como Maria? E dizer ao Pai, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, cumpra-se em mim a tua vontade, seja qual for a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de escutarmos o teu evangelho. Nós clamamos, Pai, ao teu Espírito Santo, que ele venha, nos encha com o poder dele, para que nós possamos entender essas palavras, para que elas não sejam esquecidas, Senhor, durante a semana, para que o Senhor nos encha, Pai, com a vontade de estar perto da tua palavra, estar perto do Senhor em oração. Senhor, nos fortaleça frente às dificuldades que nós enfrentamos, Pai. Nos enche, Pai, com teu Espírito Santo, nos dá força, Pai, frente às dores, frente às doenças, frente aos desafios, Pai. Tua palavra nos fala que o Senhor sabe cada detalhe do que passamos, o Senhor sabe aquilo que nós vamos pedir antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Nos dá, Senhor, essa certeza, essa confiança. Tira de nós, Pai, toda incredulidade, todo ceticismo. Enche-nos, Pai, com a fé verdadeira, a fé que Maria teve ao responder ao Senhor, para que a tua palavra e a tua vontade se cumprisse na vida dela, Pai. Nós pedimos, Senhor, que a tua vontade também se cumpra na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe com a tua mão poderosa, que o Senhor nos dê alívio frente às dificuldades. Tenhamos a consciência de que todo o tempo, seja qual for a situação, o Senhor está ao nosso lado, está nos carregando, está nos dando a mão, para que nós possamos enfrentar, Pai, qualquer que seja a dificuldade. Leva-nos, Senhor, de volta às nossas casas em tranquilidade. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Dá-nos, Senhor, dias de paz, de tranquilidade, aquela paz que vem do Senhor. Dá-nos também, Senhor, bons momentos com as nossas famílias. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito. Ouve, Pai, a nossa oração. É isso que nós te pedimos, Pai. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.